realizadas. Quando Jesus disse, ide por todo mundo. No ano de 1546, irmãos, havia 500 milhões de pessoas no mundo. Pouco crescimento, 1500 anos já. 1500 anos já havia se passado. Havia 500 milhões de pessoas, quer dizer, dobrou praticamente, né? Mas pelo ano ainda era muito pouco. No ano de 1850, havia 1 bilhão de pessoas no mundo. No ano de 1850, 1 bilhão de pessoas. Ainda um crescimento razoável. No ano de 1945, já estamos aqui nos aproximando, né? Quem sabe já há pessoas com essa idade, por aí, no ano de 1945, 2 bilhões de pessoas no mundo. Vamos mais além, no ano de 1980, 4 bilhões de pessoas. Os irmãos observaram que conforme os anos vão se aumentando, vai duplicando mais rapidamente. Quer dizer, de um ano de 1945 para 80, dá 35 anos. Nisso subiu de 2 bilhões para 4 bilhões de pessoas. Em 35 anos. Enquanto na época de Jesus, de 1500 anos, subiu 250 milhões de pessoas. Nós temos um número que está aumentando cada dia mais. O número de pessoas que estão vindo ao mundo, que estão enchendo este planeta. E hoje, irmãos, 2007, último censo, 2001, 2002, nós estamos com mais de 6 bilhões, 200 milhões de pessoas no mundo. E o que mais me chama a atenção é que a maioria dessas pessoas, 50%, encontra-se na chamada janela 1040, que é uma região onde muitos missionários, quando Deus envia, eles fazem que nem Ananias, pastor. Mas Senhor, o homem é perigoso, o homem perseguia a igreja. Vai, Ananias, porque eu já fui na frente. É uma região, irmãos, onde os missionários, para ir, realmente tem que ter compromisso com Deus e não pode ter amor à sua vida. Porque Jesus falou, quem tem amor à sua vida, perderá. Quem perder por amor de mim, ganhará. Então, muitos querendo fazer missão aí nos Estados Unidos, Portugal, países mais fáceis. Mas quando manda para a janela 1040, são poucos que querem ir. Mas lá se concentra o maior número de pessoas não evangelizadas no mundo. Por quê? Porque lá está a Índia, lá está a China, e lá está a comunidade dos pequenos países ou países independentes. Para os irmãos terem uma ideia, só lá, meus amados, estão aproximadamente 3 bilhões e 200 milhões de pessoas. De toda a população que existe no globo terrestre, mais de 50% encontra-se na janela 1040. Só a Índia, a China e os países independentes, eles somam mais de 4 bilhões de pessoas. Os irmãos imaginam? Então ali se concentram. Nós sabemos que a Índia, a China é um dos países mais populosos do mundo. Mais de 1 bilhão de pessoas existem lá, juntamente com a Índia também. E são países difíceis de entrar. Por quê? Porque eles não aceitam Cristo, eles não aceitam o Evangelho. E quem vai, meus amados, vai só com passagem de ida. Porque esse é o preço da missão. Esse é o preço. Poucos dias tivemos agora, semana passada, o dia da Bíblia. Coisa maravilhosa, meus irmãos. Foi a primeira vez que eu participei de uma carreata. Eu me alegrei em ver aquilo, eu glorifiquei a Deus pelo nosso país. Porque nós temos a liberdade de falar. Você é protegido por lei. A polícia nos acompanhou, não só nós, mas tantas quantas carreatas saíram, tinham guarda para nos acompanhar. Estamos lá, cederam aquela praça em frente, os governos de Curitiba e do Paraná estavam ali. Nós somos protegidos por lei, enquanto há países que, se você sequer sair com gravata na rua, ele já te olha para ver se você não tem algo que identifique você como cristão. Mas mesmo assim, meus amigos, mesmo assim, ainda há pessoas cheias do Espírito de Deus, porque isso não é para qualquer um. Missão, meus amados, não é para qualquer um. Há muitos pregadores que colocam a gravata, pegam a Bíblia, sobem em cima de um púlpito, e no final diz, irmão, cadê meu cachê? Cadê meu dinheirinho? É muito fácil, meus amados, pregar para um povo já que conhece o Evangelho. Eu vou ler uma parábola, você já conhece. Eu vou falar um trecho da Bíblia, você sabe melhor que eu.
Mas você chegar num país onde não aceita o Evangelho, é só você e Jesus e sua família quando vai. E começa um por um. Mas a Bíblia diz em Atos dos Apóstolos que o Espírito de Deus cooperava com eles. E Deus ainda tem pessoas, irmãos, que têm compromisso com Ele. Deus ainda tem pessoas que não se apegam às coisas materiais. Mas sabe que a porção dele neste mundo é Jesus. Ágabo, um profeta do Novo Testamento, já nos tempos de Paulo, pegou o cinto de Paulo, amarrou as mãos dele e diz assim: olha, isso vai acontecer com o que foi para Jerusalém, com o dono desse cinto. Paulo disse ao Senhor: eu estou pronto, não somente para ser amarrado, mas se precisar morrer por Cristo, eu estou pronto. E quando nós lemos em Gálatas, ele diz assim: não tem mais ninguém me quete. Ninguém tire a minha paz, ninguém arranque-me do meu lugar, porque eu trago no meu corpo as marcas de Cristo. Deus tem pastores, meus amados. Deus tem evangelistas, Deus tem cantores, Deus tem instrumentalistas aqui na casa dele, mas Deus tem missionários, pessoas compromissadas com Ele, que têm compromisso com a verdade, que levam a palavra de Deus àquele que está perdido, sem Jesus, sem esperança. Deus tem essas pessoas ainda. E Ele envia. E Ele manda. Ele capacita essas pessoas para pregar a sua palavra. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Meus amados, o termo igreja vem do grego eclésia. Os irmãos já conhecem, quer dizer